Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje a gente vai começar a nossa discussão a respeito, continuar, na verdade, né, sobre algumas reações do solo. Ainda a gente está na parte de química, né? Eu não vou me estender muito com relação à química, porque tem coisas mais importantes para a gente discutir sobre os nutrientes que interagem no solo. Então, a gente tem aí, né, o nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, os micronutrientes, alguns elementos tóxicos também. Então, é uma base a respeito da reação, né, do solo com ligações, com absorção. Então, a gente já falou sobre as cargas, né, a origem das cargas permanentes, as cargas variáveis. Então, hoje no grupo a gente vai começar com aquelas questões que ficaram para a próxima aula, provavelmente a gente já falou sobre elas. E agora a gente entra de fato em um termo que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é CTC. A CTA nem tanto, mas a CTC, né, porque a gente trabalha com ela aí em questão de fertilidade, em nutrição de plantas. E hoje a aula ela é teórica, mas ao mesmo tempo vai esclarecer muita coisa do dia a dia de vocês, da prática. Então, pessoal, sobre essa parte, né, de cargas, a gente tem que a evolução delas vai de acordo com o material de origem, o manejo, na verdade o clima também está relacionado, né, o pH e tudo mais. Mas agora a gente vai partir aqui para a parte mesmo de interação entre cátions e ânions, certo? E vou só esperar aqui para aumentar então, a apresentação. Vou devagar, mas foi. Bom, pessoal, com relação a... Opa! Eu queria falar para vocês que eu encontrei, eu estudei na Universidade Federal de Lavras, né? E lá a parte de solo, de fertilidade é muito boa. E eu mexendo em algumas coisas, até na internet, encontrei essa apostila, que eu tirei até algumas partes dela para a gente trabalhar aqui em aula, como se nós estivéssemos fazendo uma leitura da apostila interpretando. Eu já disponibilizei no Moodle, então esse link para visualizar e acessar a apostila da UFLA, tanto da UFLA quanto aquela que foi disponibilizada no grupo, é o que eu tiro, né? Eu tenho várias referências e eu acabo achando prático porque eles pegam os pontos básicos e a teoria em si a gente consegue distribuir aqui para vocês de uma forma mais rápida. Então, assim, o resumo, né, do que é a CTC e a CTA. A gente tem aqui que existem as cargas elétricas. A gente tem cargas, lembra que a gente tem positiva e negativa, a origem delas vão surgir daquilo lá que a gente viu na aula passada. Então, existem essas cargas elétricas, que são dentro dos colóides. Vamos pensar que aqui é um colóide, aqui é outro colóide, né? Então, por exemplo, esses íons aqui, que no caso são os cátions, o que é cátion? É o positivo, né? É onde eu tenho cargas negativas geram capacidade de troca de cátions. E cargas positivas geram capacidade de troca de ânions, certo? Então, nós temos aqui os principais cátions do solo. Quais são eles? Então, o cálcio, o manganês, o zinco, o ferro, o alumínio, o cobre, o íon H+, o hidrogênio, o sódio, o potássio, né, o amônio, o alumínio, o cálcio, etc. E isso vai ser, né, o resultado na capacidade do solo em reter e absorver esses cátions. Lembrando que isso aqui é o coloide, é aquilo lá, né? São as partículas pequenas com cargas que o solo tem, sendo argila, pode ser aí a matéria orgânica também, lembram? Da geração das cargas. E quando a gente fala dos ânions, a gente já tem aqui, né, o fosfato, a hidroxila, o nitrato, o, o, o sulfato, né, o ácido molibdênio, então o cloro, então todos os íons que são os de carga negativa, eles estão presentes nessa capacidade de troca de ânions, certo? Então aqui é onde a gente tem o fósforo, nitrogênio na forma de nitrato, o enxofre, molibdênio, cloro,
né, e os íons hidroxila, que acabam por tendência a baixar, ou, no caso, aumentar o pH, né? A gente tem um baixo pH com H+, e aumento de pH com H-. Então, isso está na apostila, vou disponibilizá-la para vocês. Então, isso é básico, né, do início da nossa discussão aqui hoje em sala. E aí, né, eu trouxe esse trecho da apostila que está dizendo que, em função, né, do desenvolvimento da carga, que a gente já viu, quais são os fatores que vão influenciar. Então, a mineralogia do solo, né, os óxidos de ferro, de alumínio, a textura do solo, porque a argila tem mais carga do que a areia, teor de matéria orgânica vai gerar cargas variáveis à matéria orgânica, e o pH do solo também, que está relacionado aí às cargas variáveis, cargas dependentes de pH. Então, está dizendo que em solos mais arenosos, né, ou argilas de baixa atividade, o manejo de matéria orgânica e a prática podem ser importantes para aumentar a capacidade. Eu costumo dizer que solos, a gente até falou isso, né, na física, eu costumo dizer que solos mais arenosos são aqueles solos que respondem mais rapidamente, porque eles não têm nada. Então, o que você colocar, a planta vai responder muito mais rapidamente. Já um argiloso, ele já tem a capacidade de retenção e distribuição. Então, esse solo argiloso com essa característica, ele vai, além de reter mais, ele vai ter uma resposta mais lenta. Aí, olha o que eu queria que vocês vissem, uma coisa nova nos nossos estudos, que existe preferencialmente uma sequência liotrópica que significa retenção dos cátions, né? Então, qual que é apesar, né, do processo ser estequiométrico, os cátions trocáveis não são retidos com a mesma força pelos colóides, por exemplo. O H+, é maior retenção no alumínio, tanto é que a gente tem um grande problema de acidez nos solos, principalmente aqueles muito temperizados, com o solo, com a argila, que já passou da argila 2 para 1, para 1 para 1, né, para caulinita. Aí a gente tem o cálcio, magnésio, potássio, né, aí depois vem o amônio e o sódio. A gente também tem, pessoal, que existe uma relação que a gente fala sobre a quantidade de cálcio para magnésio e para potássio, né? Então, nós temos que a relação adequada para exatamente ter cada uma sua participação na CTC e na saturação de bases dentro da CTC é uma relação de 9 para 3 para 1. Então, eu tenho que ter 9 partes para 3 partes para uma parte. Então, 9 partes de cálcio para 3 partes de magnésio para uma parte de potássio, né? Para isso conseguir ser equilibrado dentro da CTC, porque tem uma competição entre esses cátions. Aí, quais são os tipos de colóide, né? A gente fala de colóide, mas o que é um colóide? Quais são esses principais? Geralmente, eles estão relacionados aqui, pessoal, a argilas, tá? Ou argilosilicatos, que são as silicatadas, e os óxidos. Então, a gente tem a esmectita, a vermiculita, 2 para 1, 2 para 1, 2 para 1. E se vocês olharem, a carga delas é muito alta, né? Tem uma carga maior do que as demais. E a caulinita também é uma argila, mas ela já é 1 para 1, já mais intemperizada, em solos mais intemperizados. A gibbsita é um óxido de alumínio e a goetita é um óxido de ferro. E o humus é o orgânico. Então, a gente tem que, basicamente, tudo é mineral, dos colóides, as argilas e a matéria orgânica. Então, o que é, quando eu falo, o que é absorção? Primeiro, absorção é o que a planta faz dos nutrientes no solo a partir do quê? De uma solução do solo. Então, a solução do solo, ela tem nutrientes e a planta absorve. A absorção seria esse prendimento das partículas de cargas nos colóides. Então, uma superfície de uma partícula de um colóide, quando ela retém a partir de cargas, é a absorção, certo? Então, a gente tem dois tipos. A gente pode ter as eletrovalentes ou iônicas, que aí vai estar relacionada à atração por cargas elétricas, então, positivos, negativos, e a covalente, que vai ser uma relação entre os íons e a superfície. Então, você vai ter compartilhamento de elétrons. A ligação covalente, ela geralmente ela é mais forte do que a ligação iônica,
e ela tem essa relação, então, de compartilhamento de elétrons, diferente da iônica, que é doação ou até mesmo atração por outros elétrons. Então, um exemplo da eletrovalente ou iônica seria, né, a superfície aí de um coloide, né, o cálcio está preso, opa, eu tenho magnésio, então eu posso trocar, né, essa capacidade dessa troca de cátions. Então eu tenho aqui a superfície do coloide, pessoal, e é daqui, ó, desse coloide que a gente tem a retenção. Então, retido aqui, o momento em que tiver a solução, isso vai estar disponibilizado na solução. Então, aqui, novamente, né, a série eliotrópica. A gente tem uma preferência pelo alumínio, depois o cálcio, o magnésio e o potássio. Por fim, o sódio. Então, essa relação de 9 para 3 para 1 é importante por isso, né? Então, ter bastante cargas de potássio, ter bastante cargas de cálcio, de magnésio e de potássio em equilíbrio, para ter essa troca mais coerente em relação à necessidade da planta também. Já uma ligação covalente, aqui a gente tem os metais pesados, né? No caso, o cobre, ele, ele é um metal, mas ele é interessante para a planta, né? Quando a gente fala do chumbo e do cádmio, esses já são prejudiciais, mas o cobre, ele é necessário. Inclusive, a gente costuma dizer que um solo com bastante matéria orgânica, ele tem uma grande quantidade de cobre. O maior fornecimento de micronutrientes que a gente tem é em alto teor de matéria orgânica, né? Então, aí, a ligação covalente do cobre da matéria orgânica. Ou seja, ele vai ter uma ligação covalente aqui, né, com os óxidos e acaba, por fim, liberando íons H+, e acaba acidificando o meio. A gente vai ver sobre a acidificação. Aqui já a CPA, né, a capacidade ou a absorção dos ânions e as trocas dele, então a mesma coisa, a iônica, né, a gente tem o cloro com o nitrato e o cloro, eles têm essa troca reversível, só que o nitrato tem uma grande mobilidade nos solos. Qual que é o problema disso? Se você tem ele ali solto, ele pode ir embora de acordo com a precipitação ou a falta dessa absorção. E covalente negativa, né, que é a mais importante, talvez a principal, mais importante, são as dos fosfatos em si, em relação aos óxidos de ferro. Quando a gente fala que o fósforo ele é colocado no solo, mas ele não fica disponível. Então, a gente tem dois tipos de fósforo. A gente tem aquele fósforo não lábil e o fósforo lábil. O lábil é aquele que está ligado às partículas. Na verdade, não está. Ele tem uma relação de absorção com as plantas. Ele pode ser absorvido pelas plantas. O problema da covalente é diferente da iônica, que ela disponibiliza para o meio, a covalente ela fica presa. Então, a afinidade é muito grande entre o fósforo e os óxidos de ferro, e isso acaba fazendo com que esse fósforo fique retido nos coloides. Então, a gente fala, né, que o fósforo total, às vezes, de uma análise, ele dá altíssimo por conta do material de origem, ser rico em ferro e alumínio, de algumas argilas, principalmente aquelas mais intemperizadas, e com isso você acaba fixando, um termo muito utilizado e que explica a partir disso. Então, a fixação do fósforo está relacionada a essa afinidade da ligação covalente, então, do fosfato com os óxidos de ferro. Então, a gente tem que o principal é o fosfato, depois a gente tem o sulfato, que é o SO4 2-, e o nitrato. Então, vejam, todos eles são extremamente importantes para a planta, lembrando que o fosfato é a forma como a planta absorve o fósforo. Então, grande parte dele que a gente fala, né? Por exemplo, quando a gente fala do MAP, que tem 53%, 52% de P2O5, quando ele cai no solo, parte desse P2O5 ele vai ficar solúvel em água, só que ainda a planta não tem raiz. Então, ela, quando entrar a raiz, metade já foi embora e ele fica fixado. Quando seca o solo, ele faz essa ligação, né? Então, o solo úmido ele está na solução, o solo seco ele vai grudar, fixar, pessoal, e tornar-se não lábil. Como professor eu faço para
descolar esse descolar não, né? Disponibilizar esse fósforo para minhas plantas. Matéria orgânica. Por que matéria orgânica? Porque eu consigo gerar assim cargas, né, de troca. Então eu troco das argilas as cargas da matéria orgânica, eu consigo gerar essas cargas todas e disponibilizar. Além do que a raiz é muito importante, micorriza também, a gente falou sobre isso. Então, né, clássico aí esse desenho, eu desde o primeiro semestre eu adoro ele, eu sempre trago, o que mostra um solo ácido, né, com a grande quantidade dos íons H+, e alguns íons alumínio, ácido por causa da acidez de pH e acidez gerada pelo alumínio, e um solo com pH corrigido. Então, quando eu tenho um pH corrigido, além de eu retirar a partir de processos químicos com o calcário, eu retirar os íons H+, insolubilizar o alumínio, eu também tenho a disponibilização das bases. Então, as bases em solução, no caso, por isso que o calcário precisa girar, estar em água, né, e ser incorporado para conseguir chegar na raiz, é complicado isso hoje em dia, né? Os preceitos da agricultura conservacionista e o plantio direto, porque a gente não incorpora, a gente joga a lanço. Então, existem algumas estratégias, né? Fazer a calagem na planta de cobertura, às vezes entre safra, ou fazer uma calagem no manejo anterior que tem menores exigências para subir. Existem alguns manejos que não vêm ao caso, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas que priorizam o manejo inicial dessas áreas de plantio direto com uma grande quantidade de calcário em profundidade, que você faz uma operação para incorporar e deixa aí uns 5 anos só mantendo a partir de reciclagem, né, dos nutrientes. O pH é um problema, o pH ele vai baixando conforme o manejo, a gente vai ver isso na próxima aula. E aí alguns conceitos ainda da apostila, da UFLA, sobre os conceitos básicos da CTC. Então, o que é uma CTC? Nada mais é do que a capacidade da troca do cátions. E muito importante, porque dessa forma a gente tem esses conceitos relacionados à fertilidade. O que é um solo fértil? É um solo que dá capacidade àquele material vegetal inserido nele em produzir, né? Então, naturalmente, os solos, por serem, no Brasil, solos de regiões tropicais, em que sofreram um intemperismo muito constante por ser úmido e por ser quente, a degradação dessas argilas acaba ao longo do tempo se tornando-as sem reatividade ou com baixa reatividade e alguns níveis altos de alumínio e pH baixo. Então, o manejo é muito importante, né? São solos produtivos, mas precisam ser manejados. Agora a gente vai para alguns conceitos que estão relacionados à análise de solo, tá, pessoal? É bem importante isso. A gente está passando já da parte química para a parte da fertilidade. Vamos tentar. A CTC efetiva, alguns termos aqui vão estar em centimol de carga. Hoje a gente trabalha com milimol de carga, tá? Então é só multiplicar por 1000 o centimol, só multiplicar por 10, tá? Então, por exemplo, 10 centimol é 100 milimols, certo? Então, a CTC efetiva ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma, né? Ela é representada pela letrinha T pequena, e ela vai refletir a capacidade de troca de cátions efetivas, ou melhor, a capacidade do solo de reter cátions em seu pH natural. De fato, a CTC efetiva é calculada como tal pH. Ela não leva em considerações o que? Os íons H+, certo? Então, qualquer que seja o valor de pH no solo, as cargas negativas ocupadas pelo H+, não estão disponíveis para a retenção de outro cátion, por troca. Assim, a CTC efetiva é dada por. Então, vamos pensar assim, é a CTC efetiva, independente do pH. Qualquer que seja o valor de pH no solo, as cargas negativas ocupadas pelo H+, não estão disponíveis para a retenção de outro cátion, para troca. A gente desconsidera o pH. Então, a fórmula, como eu falei, né, centimol, é só transformar, isso é tranquilo. A fórmula vai ser cátion
É CTC, então a gente só vai somar o que é cátion. A gente vai somar o alumínio, o cálcio, o magnésio, o potássio, certo? E vamos pôr aí que, supondo que o cultivo do solo ao valor de pH natural, a correta interpretação do valor de CTC efetiva fornece uma ideia das possibilidades de perdas de cátions por lixiviação. Né? Então, questão de salinidade e a necessidade de parcelamento em adubações potássicas. Então, vejam, né? A gente sabe que se eu não corrigir o meu pH, essas bases que eu tenho aí, e se eu adquirir um processo de aplicação de um adubo, eu posso perder, porque eu não estou considerando aqueles H+. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não vou fazer correção de solo. Então, a minha CTC efetiva é essa. É isso que eu tenho de CTC. Agora, potencial é o que a gente vai ver depois. Soma de bases, então, o que é uma soma de bases? Na análise de solo também a gente tem isso. Ela vai ser representada pela soma de tudo que não é o alumínio e o H+. Né? Então, bases que são cálcio, magnésio e potássio trocado. Mas, olha que coisa interessante. Né? Eu falo que a gente é que nem nadar, né? Quanto mais a gente nada, mais a gente quer chegar longe. E a gente aprende e morre burro. Por quê? São coisas que, de certa forma, não é agora em uma aula que eu vou botar na cabeça de vocês essas fórmulas. Porque o aluno, né, assim como eu, a vida toda fui aluna, nós temos a tendência do quê? De buscar, de olhar essas informações que estão jogadas e falar, eu preciso decorar isso aqui. E, na realidade, não é decorar, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma soma de bases, não tem? A base, basicamente, é o quê? É o cálcio, o magnésio e o potássio. Ou seja, são os meus interessantes. É o que eu quero. Só que de nada vai adiantar eu somar, porque eu preciso saber quanto isso representa na CTC. Então, é a porcentagem de bases dentro da CTC. Aí é o que está dizendo o texto, né? Que a soma de bases por si só não é um parâmetro muito importante, por engloba 3 bases, né? E por conseguinte não dá uma ideia dos valores absolutos de cada uma delas dentro da CTC. Então, qual é o objetivo? Calcular a porcentagem delas dentro da CTC. Todas elas possuem valores ideais dentro da CTC. A gente vai falar isso mais para frente. Como que eu calculo a porcentagem de cálcio? Eu pego o valor do cálcio na minha análise de solo e divido pela minha CTC. Professora, qual CTC? A efetiva ou a potencial? A potencial é o T maiúsculo, a gente vai ver o que é. Tá? E multiplica por 100. Então, a porcentagem de cálcio na CTC hoje, que a gente adota como ideal, é entre 50% e 65%. Do magnésio, depende do autor, mas eles falam aí de 25% a 40%. E o potássio, de 2% a 5%. Entenderam? Então, assim, existe um valor. De nada adianta eu saber a soma de base, porque eu preciso saber quanto ela está representando na CTC. Já a porcentagem de alumínio, a saturação por alumínio, que é um parâmetro utilizado para recomendar a gessagem, ele já é calculado com a CTC efetiva, não a CTC potencial, porque aí ele vai levar em consideração apenas o cálcio, o magnésio, o potássio e o alumínio, ele não vai considerar o H+, certo? Não vai considerar. Sabe por quê? Porque a acidez potencial, que é o que a gente vai calcular, que é essa aqui, ó, isso aqui chama-se acidez potencial, tá? Então, essa acidez potencial, eu não vou entrar em consideração, porque na hora que eu vejo a saturação por alumínio, eu tenho que usar aquela CTC efetiva, porque aonde está ocupado com H+, pode mascarar os meus valores. Né? Então, o que é a CTC potencial? Daí você vai considerar tudo, tá? Cálcio, potássio, magnésio e acidez potencial, que é o H mais AE. E ela vai ser representada pela letra T maiúsculo. Ela vai representar a capacidade do solo em reter os cátions a pH 7. pH, o que eu quero dizer com pH 7? Que é aquele que a gente vai fazer a correção. Né? Então, como se eu elevasse o meu pH ou uma saturação de bases a tanto. Lembram? Eu preciso fazer um plantio de soja. Vamos elevar a 60%, 70%.
Ah, vou elevar o tomate a 80%, né? Aí, ó, sob o ponto de vista prático, é o valor da CTC de um solo, caso a calagem desse solo fosse feita para elevar o pH 7, foi o que eu falei, a gente está elevando o pH a 7. Partindo-se de que um solo ácido, a elevação do pH para 7 promove a neutralização dos cátions H+, que se encontram nas ligações covalentes com oxigênio nos colóides orgânicos e óxidos de ferro e de alumínio. Vejam só, a gente tem essa ligação covalente também na hidroxila. Lembra da hidroxila? Então, a hidroxila está responsável por elevar o pH. Com isso, são desenvolvidas cargas negativas que existiam apenas em potencial. Era potencialmente cargas, agora viraram cargas livres para a ocupação de outro cátion, de uma base no caso. Então, qual que é o princípio da calagem? É exatamente a neutralização do pH. Como? Eu retiro daqueles colóides aquela carga OH- que estão em ligações covalentes, eu retiro, junto com os H+, que estão ali no CTC, vira água, certo? E com isso eu consigo abrir caminho para demais ligações. A gente vai ver isso na aula que tiver sobre o calcário. Então, a fórmula é dada, ou você pega aquele T minúsculo e soma com H+, ou você soma tudo de uma vez. Soma de bases mais o H mais a L, que tem na análise de solo. E aí, por fim, para nós calcularmos a porcentagem de saturação por bases. Então, soma de bases, o que é a soma de bases, pessoal? Soma de bases é eu somar apenas ela. Agora, a porcentagem delas é eu somar todas as bases, certo? E dividir pela CTC potencial e multiplicar por 100. É mais ou menos como calcular a porcentagem do cálcio, do magnésio e do potássio na CTC. Só que aí, no caso, o V% são todas elas. E quanto delas está ocupando? Quando a gente faz a recomendação de calagem, a gente faz para isso. Não faz? Ah, é o V%. Quanto que eu tenho que levar o V%? O que é o V%? O V%, eu tenho o do solo, mas eu tenho o V2 menos o V1, né, no cálculo da calagem. Então, eu tenho aquele que está presente no solo e aquele que eu desejo. Então, as culturas trabalham de acordo com o boletim 100, que ainda é a nossa base aí, né? Claro que eu vou ensinar muitas coisas para vocês a respeito de adubação, de trabalhar com esses nutrientes em análise de solo para as próximas aulas, mas primeiro a gente precisa conhecer os conceitos. Então, a saturação de bases é a soma delas, né? O cálcio, magnésio e potássio, dividido por eles mais o H mais aéreo, multiplicando por 100, porque assim eu tiro a minha acidez. E aí eu vejo quanto que está ocupando de bases interessantes no meu solo. Bom, pessoal, vou fazer um intervalinho para não ficar muito longo, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer a pergunta. É um tema muito interessante, é um tema que vai demandar bastante interesse de vocês. Eu quero que vocês perguntem mesmo o que vocês precisarem. Tá? Já está disponível a apostila, se vocês quiserem fazer a leitura a respeito desse material. Eu acho interessante, claro, eu tento aqui dar a explicação sobre, mas a leitura é muito importante.